meu Senhor Jesus, viva, espera bem, que tempo Jesus. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite de terça-feira. Mais uma semana começou. Que possamos fazer a vontade do nosso Deus, né? No restante desta semana. Vamos orar para começar mais um estudo da palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais um estudo que o Senhor está nos dando para que possamos crescer no seu conhecimento e na sua verdade. Pois o Senhor mesmo diz: conhecereis a verdade vos libertará. É só em estudos em profundidade que nos vai dar este conhecimento profundo do Senhor, de tudo que o Senhor quer que saibamos, para podermos crescer espiritualmente. Nos ajude, no nome de Jesus. Amém. Então, o título do nosso estudo de hoje é Jesus, o único Salvador. Jesus, o único Salvador. Então, no estudo passado, nós vimos, né? Falamos sobre o Nicodemos, né? Religiosos, mas sem Jesus. Foi o título do estudo passado. Hoje é Jesus, o único Salvador. Então, Jesus em João 3,14, né? Vou ler bem aqui mais uma vez. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então aqui Jesus está falando para Nicodemos, comparando o que ele ia fazer na cruz com o que Moisés fez no deserto, levantando aquela serpente de bronze. E toda pessoa que olhasse para aquela serpente de bronze, a pessoa que estava mordido pelas serpentes, olhasse para a serpente de bronze, crendo na palavra de Jesus, ou melhor, de Deus, do Deus Pai, essa pessoa seria curado do veneno da serpente, que tinham sido mordido. Então, Jesus ele diz que todo aquele que olha para ele, que crê nele, que recebe ele como Salvador da sua vida, como único Salvador, e arrependido dos seus pecados, confessa. Então, essa pessoa, assim como no deserto, aquelas pessoas que eram mordidas pela serpente, olhavam para aquela serpente de bronze, eram curados, assim são todos aqueles que olham para Jesus, crendo nele como seu Salvador, também são curados do veneno da serpente Satanás, que foi injetado lá no Éden, né, no primeiro casal, e passou para toda a humanidade. Então, Jesus explica isso para Nicodemos, né? E o que Jesus está falando para Nicodemos, que ele, Jesus, é o único Salvador do mundo, o único que pode tirar o pecado do mundo. Em João 1:29, Jesus diz o seguinte, 1:29 diz assim, João 1:29, nos diz o seguinte: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João Batista disse para o povo que estava ali para serem batizados. Quando ele viu Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, em João 3,14, Jesus diz que ele é esse Salvador, o único que pode salvar. Em João 1:29, João confessa que Jesus é o Cordeiro de Deus, né? O único que pode salvar os judeus, pois ele é a rocha da salvação deles. Era ele, Jesus, quem estava no deserto com a nação de Israel, em forma de pão que Deus mandou
para eles alimentarem o seu corpo. Também em forma de lei, né, da palavra. Jesus estava ali em forma da palavra, porque Deus deu a palavra, deu a lei para Moisés, que representa a palavra, que representa Jesus, que era os 10 mandamentos e todas as outras leis, né, cerimoniais e sacrificiais e festas, pois tudo isso apontava para a vinda do próprio Deus homem na terra, né, que era Jesus, o Emanuel. Então, em Mateus 1:23, Isaías 7:14, diz que Jesus é o Emanuel, o Salvador. Além de Jesus estar com o seu povo em forma de pão, então Jesus estava ali em forma de pão, em forma da palavra, que era a lei. Jesus estava ali em forma de água, tudo alimentando, tudo sustentando. Jesus estava ali em forma de nuvem, né? Que é a presença de Deus. Então, além de Jesus estar com o seu povo e em forma de pão, né, da lei ou palavra de Deus, Jesus também estava através de uma rocha que seguia o povo pelo deserto, para que não lhe faltasse nada, né? Para que não lhe faltasse o quê? A água espiritual, para que saciassem tanto a sede física como a sede espiritual. Então, em 1 Coríntios 10, 3 e 4, Paulo nos diz o seguinte. 1 Coríntios 10, 3 e 4, nos diz o seguinte: e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual, e e a pedra era Cristo. Então aqui está dizendo que os israelitas no deserto, eles todos comeram de uma mesma comida espiritual. Eles estão falando aqui do maná. O maná era o pão que sustentava tanto o corpo deles, como também o espírito. Jesus estava ali em forma do pão para o corpo, mas Jesus também estava em forma do pão para o espírito, que era a palavra. Jesus também estava ali em forma de água, a água que saiu da rocha, saiu dele mesmo. E Paulo aqui está dizendo: e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então Paulo está dizendo que aquela pedra que estava dando água para o povo beber, ela seguia eles, e ela era Cristo. Então, Jesus, em João 3, está falando com Nicodemos. Aqui em João 4, do 10 ao 15, Jesus conversa com a mulher samaritana. E quem é essa mulher? Já falei em vários outros estudos quem é esta mulher, né? Então, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele,
e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Então, o que é que Jesus está dizendo? Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Então, Jesus está oferecendo para a mulher samaritana a mesma água que ele deu para eles beberem no deserto. Nós já estudamos sobre a rocha, não é? A rocha que é Jesus. Moisés e a rocha foi outro estudo que muitos não estão nem aí para ouvir, não é? As pessoas, muitos não querem ouvir estudos revelados da palavra. Então, Moisés e a rocha, Moisés em duas situações tira a água da rocha. Primeiro, Deus manda ele ferir a rocha, ali representava o sacrifício que Jesus iria fazer por nós na cruz. O primeiro grupo ali representa as 11 tribos de Israel, representa o reino de Israel, representa a igreja que está incluída nos israelitas, no reino de Israel. O segundo grupo, a segunda vez que Deus manda Moisés falar a rocha, está falando dos judeus que irão se converter somente na grande tribulação, e não era mais necessário que a rocha fosse ferida. Então a rocha é Jesus. Então Jesus aqui, como essa rocha, está oferecendo água para a mulher samaritana, que é o primeiro grupo lá no deserto que bebeu essa água. Então Jesus aqui está oferecendo esta água para a mulher samaritana. Por isso ele diz: se tu soubesse quem é que está te pedindo água, tu pediria e ele te daria água viva. Então quem bebe desta água torna a ter sede. Quem bebe dessa água do poço torna a ter sede. Mas quem bebe da água que eu dou, essa água vai jorrar dessa pessoa. Então Jesus está falando dessa pedra que é ele é quem dá essa água espiritual, essa água que jorra para outras vidas. Esta água é o Espírito Santo. Então Jesus está aqui oferecendo esta água porque ele é a salvação. Não existe salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus é o único Salvador. Então Jesus oferece para a mulher samaritana, ou o reino de Israel. A mulher samaritana é o reino de Israel, é a Samaria, o povo, as 11 tribos de Israel que se desviaram do seu Criador e se tornaram gentios, porque abandonaram o seu Deus, o Deus de Israel, e passaram a adorar outros deuses, se tornaram gentios. Então Jesus está aqui oferecendo água viva, água da rocha, a água dele, o Espírito Santo, a salvação para o reino de Israel, que é representado naquela mulher. Então Jesus oferece para a mulher samaritana, ou o reino de Israel, Jesus oferece esta água que jorra para a vida eterna. Pois aquele povo que era as 11 tribos de Israel, há muitos anos haviam se desviado, se afastado do seu Deus, do seu Pai, do Deus de Israel, do verdadeiro Deus de Israel. E estavam mortos espiritualmente, pois viviam na idolatria, viviam adorando outros deuses, os deuses dos gentios, pois eles se tornaram gentios por adorarem os deuses dos gentios, por se misturarem com os gentios. Então, aqui em João 4:20, nos diz o seguinte. João capítulo 4, versículo 20, diz assim: nossos pais adoraram neste monte,
e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então a mulher disse para Jesus, nossos pais adoravam a Deus nesse monte aqui. Quer dizer, os pais deles foram acostumados a adorar ídolos nos montes. Mas ela está dizendo que os judeus adoram em Jerusalém, adoram no templo. Então é isso que ela estava dizendo, nós realmente somos idólatras, nós adoramos aqui, nós não adoramos em Jerusalém. E essa samaritana, que representa o reino de Israel, os samaritanos, eles eram as 11 tribos de Israel afastados de Deus e mortos espiritualmente, não é? Aqui em João 4:26, diz o seguinte, Jesus, ainda conversando com a mulher samaritana, diz o seguinte, Jesus disse-lhe, eu sou eu que falo contigo. Então, Jesus, aqui, devido à conversa com aquela mulher samaritana, que é o reino de Israel, que se apresentou, né, que representava as 12 tribos de Israel, os samaritanos, então, Jesus está conversando com aquela mulher, porque chegou o tempo do reino de Israel voltar para o seu Deus, para o seu Pai, para o Pai eterno. E Jesus estava ali para fazer isso. Então, Jesus conversa com aquela mulher e depois dela dizer que sabia que o Messias, né, que o profeta que Moisés tinha falado que viria, que o Salvador deles, que é o Salvador deles, dos judeus, né? Os judeus não é só a tribo de Judá, mas sim as 12 tribos, né? Então o Salvador deles viria ao mundo para lhes salvarem. Então Jesus, quando a mulher diz isso, então Jesus se apresenta como sendo este Messias, como sendo este Salvador. E Jesus diz para ela, e Jesus disse-lhe, eu sou, eu que falo contigo. Então Jesus diz, eu sou o Messias, que Moisés falou lá no deserto, eu sou a rocha, eu sou o Salvador de vocês, a rocha da salvação. Então, aquela mulher samaritana, como sendo o Messias dos judeus e samaritanos, esperavam, né? Ela é como os judeus, né? Os samaritanos, como eles também eram judeus, eles também estavam esperando o Messias dos judeus, apesar de eles já não adorarem o Pai eterno, né? Eles adoravam ídolos, mas eles tinham essa promessa em seu coração. E quando Jesus se apresenta para aquela mulher como sendo o Messias deles, então a mulher samaritana creu em Jesus e foi levar esta mensagem de salvação para a cidade em que ela morava. Então, qual é a certeza de que ela creu? Porque ela agiu. Ela foi evangelizar o seu povo, ela foi até a cidade, ela falou para aqueles homens, para aquelas pessoas daquela cidade. E o que foi que ela falou? A mulher foi levar a mensagem de salvação para os moradores de Sicá, que era a cidade de Samaria que ela morava. E muitos creram logo na mensagem dela. Mas outros creram quando viram Jesus. Aqui em João 4, do 39 ao 42, vem uma multidão, né, ter com Jesus. E quando eles chegam lá, no versículo aqui 42, versículo 42 do capítulo 4, eles dizem assim para a mulher. E diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que esta é a verdadeira,
sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então, este reino de Israel, ou casa de Israel, ou 11 tribos de Israel, eles creram na palavra da mulher e vindo até onde Jesus, eles creram em Jesus como seu Salvador. Então, o reino de Israel, os israelitas que tinham se afastado de Deus, estavam na idolatria. Agora eles creem que Jesus é o seu Messias e começam a voltar para seu Deus, para o Deus dos seus antepassados. E começam a abandonar os ídolos e os gentios, porque eles tinham se tornado gentios. E os gentios foram insertados nele. Então, é nos judeus israelitas que todos nós fomos insertados, porque os judeus, a tribo de Judá, ainda não creem em Jesus como Salvador. Mas aqueles que vão crendo, eles também são insertados nos israelitas. E quem são os israelitas? São os gentios hoje. É as 11 tribos de Israel que se tornou gentio. A mulher samaritana representava o reino de Israel, que creu em Jesus como a rocha da sua salvação e começa a voltar para o seu Deus, mas agora não somente como um povo terreno, mas como um povo espiritual. João 4, 22 a 24, Jesus diz o seguinte para a mulher: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, porque Jesus era judeu. Porém, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então aqui Jesus está dizendo que é hora, a hora já havia chegado. Por quê? Porque a hora havia chegado porque os verdadeiros adoradores de Deus iam adorar Ele em espírito e em verdade. Porém, a hora vem, e é agora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai. Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Não são aqueles que estão adorando na prática dos rituais da lei, não é? Das festas, do sacrifício de animais lá no templo de Israel. Não. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então Deus quer uma adoração espiritual e uma adoração verdadeira e por amor a Ele. E aqui Jesus completa no 24: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então agora os verdadeiros adoradores de Deus, não é mais necessário adorar somente no templo, porque Ele está dentro de nós e Ele é espírito. E em espírito podemos adorar a Deus em qualquer lugar, todo momento, o tempo todo. Então não somente no templo, né? Não somente no lugar como era lá em Jerusalém, né? Nem no monte lá que eles adoravam. Agora nós adoramos o nosso Deus em qualquer lugar onde nós estamos, porque nós somos o templo. Então, assim se cumpriu, né? Quando Jesus disse isso, se cumpriu o que foi dito lá em Oséias, né? Se cumprindo, Oséias capítulo 11. Oséias 11, 10, que nos diz assim. Oséias 11, 10. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar,
que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Então, João 1:12. Então, aqui, Oséias, Deus falou, não é, que Israel, por ter se afastado de Deus, ter morrido espiritualmente, quebrou a aliança que tinha feito com o Pai Eterno, se tornou gentil. Eles não eram mais povo de Deus, mas aqui Deus está dizendo o seguinte, que Israel iria ser como a areia do mar, iria ser tantos como a areia do mar. E ele está dizendo, e Deus ainda diz mais para o povo, vós não sois meu povo. Então, Deus mandou Oséias ter um filho e botou o nome dele, que ele não era mais povo de Deus, se referindo a Israel. Mas depois ele disse, se lhe dirá. Então, onde estava dito, vós não sois meu povo, se lhe dirá, vós sois filhos de Deus. Então, é aqui em João capítulo 4, onde Israel volta a ser chamado não mais só de povo de Deus, porque agora Israel se torna filhos espirituais de Deus, se torna o Israel espiritual. Então, Deus, ele é espírito, ele quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. Então, nesta profecia de Oséias 1:10, Deus diz em relação ao reino de Israel, onde se dizia que o reino de Israel não era mais povo de Deus, agora iria dizer que eles eram filhos de Deus. Se cumprindo João 1:12, né? Veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os judeus odiavam os samaritanos e não os consideravam mais como descendência de Abraão e nem povo de Deus. Então, por quê? Porque Deus disse que eles não eram mais povo dele, por ter havido se misturado com os gentios, casado com mulheres gentias, as mulheres casadas com homens gentios e passaram a adorar ídolos e se corromperam e se afastaram de Deus, abandonaram o Criador. Mas agora eles estão voltando, porque agora eles serão chamados filhos de Deus, porque creram no Filho de Deus. E não só ele, não só eles, não só as 10 tribos de Israel, mas todas as nações. Por quê? Porque o reino de Israel se tornou gentil e agora todos os gentios têm a mesma oportunidade dos israelitas de terem a salvação em Jesus Cristo. Mas foi em Samaria, o reino de Israel, que os gentios foram encertados e se tornaram espiritualmente os filhos espirituais de Deus, os que são nascidos da água, ou melhor, da palavra que é Jesus, e também do Espírito, que é o Deus Espírito, se tornando assim o Israel espiritual, onde pessoas de todas as nações, de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, né, se tornando, foram insertadas, né, nos israelitas, se tornando filho de Deus. Em Romanos 11, vamos lá para Romanos, capítulo 11, nos diz o seguinte, Romanos 11, 17, nos diz assim: e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste encertado em lugar deles e feito participante da raiz e da ceifa da oliveira, não te glorieis,
contra os ramos, pois se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Então aqui Paulo está falando desse enxerto, né, que houve dos gentios nos judeus. Então nós fomos insertados no reino de Israel, devido a eles terem se tornados gentios. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse insertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Então, e por que nós fomos insertados nos israelitas? Por quê? Porque os judeus rejeitaram o Filho de Deus. Então, nós, os gentios, fomos insertados novamente na oliveira. Por quê? Porque os israelitas, que haviam se tornado gentios, voltaram para o seu Deus, e com ele todos os gentios têm esta oportunidade de se tornarem filhos de Deus também. Então este povo é o povo de Deus, nos nossos dias. Então estes israelitas, esta tribo, este reino de Israel, esta casa de Israel, é o povo de Deus hoje. A nação espiritual, o Israel espiritual de Deus. Como nos diz Paulo em Romanos 11, né? Capítulo 11, versículo 11, 12, 15 e 17. Que devido à transgressão dos judeus, versículo 11 e 12, eles foram rejeitados por Deus. Versículo 15, eu vou ler mais uma vez, Romanos. Romanos 15. Romanos capítulo 15. Aliás, versículo 15. 10, 15. Isso mesmo, deixa eu ver. E como pregarão, não é esse, Romanos 11, 15. 11, 15 diz assim: porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Então, por que eles foram rejeitados? Por que os judeus foram rejeitados? Por rejeitarem a Jesus, então nós, os gentios, tivemos esta oportunidade. Então Jesus veio para o que era seu, o que era dele, os judeus. Mas os judeus rejeitaram. Então veio as tribos de Israel, que estavam afastadas de Deus, mortas espiritualmente, vieram a Jesus porque creram nele juntamente com os gentios, que somos nós. Mas só que eles não vieram mais como sendo apenas povo de Deus. Eles vieram como sendo filhos de Deus. Eles vieram como sendo Israel espiritual. Porque agora eles iam crer num Deus espiritual. Eles iriam nascer de novo espiritualmente. Aqui Mateus 23, 39. Então, os gentios, né? Deixa eu ler bem aqui, Mateus 23. Mateus 23, 39, nos diz o seguinte: porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digas, bendito que vem em nome do Senhor. Então, Jesus rejeitou, deixou o reino de Judá, porque eles rejeitaram a Jesus. E agora quem ficou foi o reino de Israel, não mais como povo terreno de Deus, mas como nação espiritual, mas como povo espiritual, e junto com o reino de Israel
veio todos os gentios que creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador, né? Então, que possamos valorizar, não desprezar os judeus, mas orar por eles, porque em breve aqueles que derem ouvido, aqueles que crerem em Jesus, que se arrependerem dos seus pecados e voltarem para Jesus, eles serão novamente insertados na oliveira, né? Os gentios foram insertados no reino de Israel, que havia também se tornado gentio por trocar o Deus de Israel pelos ídolos dos gentios. Aqui em João 3, do 16 em diante, nós vamos continuar aqui a conversa que Jesus teve com Nicodemos, né? Do versículo 1 ao 15. Agora nós vamos continuar aqui. João 3, do 16 ao 21, diz o seguinte. 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus continua a conversa com Nicodemos. Jesus revela para Nicodemos a sua missão como filho de Deus. Então Jesus diz para Nicodemos assim, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, como filho de Deus, ele foi dado a todo mundo, não somente mais para a nação de Israel, não somente para a descendência de Abraão, mas a todo mundo. Por isso diz aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho a todo mundo. Então ele deu para todo mundo. Então ele amou, não foi só o povo de Israel, não foi só a nação de Israel. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, não vá para o inferno, não fique separado dele, mas fique com ele. Deus deu seu Filho a todo mundo. Foi por amar a cada pessoa, amar cada ser humano. Então, a todas as pessoas do mundo, e por este amor ele quis entregar o seu Filho para que todos tivessem a mesma oportunidade de salvação, de serem salvas. Mesma oportunidade que os judeus têm da salvação em Jesus, agora os gentios também, pessoas de todo o mundo. Então, por isso Deus, ele deu Jesus. Só que os judeus rejeitaram o Salvador deles. João 1, 10 e 11 diz, ele veio para que era seus e os seus não receberam. Aqui em Deuteronômio 32, 15, Moisés diz, eis a rocha da salvação de vocês. Em João 3,17 diz o seguinte, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, o ministério de Jesus, a vinda de Jesus ao mundo, não foi para condenar pessoa nenhuma. Jesus revela a sua missão neste mundo. A missão de Jesus é de salvar o mundo, não para julgar o mundo. Quem irá julgar o mundo será o Deus Pai, no Apocalipse 20, do 11 ao 14. Então, Jesus veio para salvar o mundo. Aqui no versículo 18, ele diz, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, Jesus está dizendo que a condenação para a pessoa não é Jesus quem vai dar, é a pessoa quem vai escolher
se ela vai continuar na condenação ou se ela vai sair dessa condenação. Jesus está dizendo, quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então Jesus revela que o que nele crê não é julgado, não é condenado, ou melhor, não passará pelo juízo final, pelo juízo do Deus Pai, no Apocalipse 20, do 11 ao 14. Porque o que nele crê tem os seus pecados perdoados por Jesus, pois Jesus foi o Filho de Deus que veio do céu, para a terra, não para condenar, não para julgar ninguém, né? Ele veio do céu, ele não veio da terra, ele veio do céu, para que se tornasse um ser humano, mas sem a genética dos homens pecadores, sem o pecado em suas veias, em sua vida, pois ele não veio do barro, mas do céu. Ele veio do Pai eterno com a missão de salvar todos aqueles que o Pai eterno havia entregue nas suas mãos. João 6, do 37 ao 40. Então, Jesus, ele não veio condenar ninguém. Por quê? Porque esta condenação, todo ser humano já recebeu lá no Éden, em Adão e Eva, quando eles pecaram, eles receberam a condenação eterna. Então, Jesus não veio condenar ninguém, porque todos são condenados ao inferno. Jesus veio para salvar, para tirar a pessoa desta condenação. Mas para isso é necessário que olhemos para ele. Pregado na cruz, como ele diz no versículo 14 de João 3. Todo aquele que crê nele, olha para ele na cruz, crê nele como seu único e suficiente Salvador, e arrependido dos seus pecados, convida ele para entrar em sua vida. Então você é salvo dessa condenação. Então Jesus veio lhe tirar dessa condenação. Quem não quer Jesus, quem rejeita Jesus, permanece nesta condenação e vai para o inferno, para o lago de fogo. Então o que não crê nele, Jesus, já está julgado. Pois este julgamento, ou melhor, condenação, toda a humanidade recebeu no Éden, quando Adão e Eva pecaram, trocaram de Deus, né? Abandonaram o Pai Eterno pela criatura do Pai Eterno. Trocaram o Pai Eterno, trocaram o Deus Criador, trocaram o Deus Eterno pela serpente, pelo anjo caído no pecado, por Satanás. Trocaram a árvore da vida que estava lá no Éden, que representava Jesus, que era a palavra do Pai Eterno, que era o próprio Jesus em forma de alimento espiritual lá no Éden, para Adão e Eva, não é? Então, Gênesis 1:9 e João 15, 2 e 3, 1 e 2. E em Gênesis 3:6, Adão e Eva deixaram de se alimentarem da árvore da vida para se alimentarem da árvore do conhecimento do bem e do mal, e se afastaram do seu Deus, devido à sua desobediência, e foram expulsos da presença de Deus e condenados a viverem longe de Deus. Gênesis 3:24. Por isso Jesus diz que aquele que não crê nele como filho que Deus deu para a salvação dessa pessoa, de toda a humanidade que crê, então a pessoa continua perdida, continua condenada, na qual ele se encontra, né? Então ele continua na condenação na qual se encontra, porque ele não quer sair dessa condenação.
Então, para sair da condenação do lago de fogo do inferno, tem que vir para Jesus, que é o único Salvador que Deus deu para salvar aqueles que querem. Então, esta pessoa já está condenada, pois esta condenação ela já recebeu no Éden, devido ao pecado dos seus pais, Adão e Eva. Deus deu o seu Filho unigênito, ou melhor, o único Filho legítimo de Deus, né? Pois veio dele Deus, em Lucas 1:35, né? Deus, ele manda o anjo falar para Maria que ele iria envolvê-la com o Espírito Santo, por isso o ente querido que ia nascer dela seria chamado Filho de Deus. E também o único da sua espécie. Então, Jesus não é só o único, unigênito, o único Filho de Deus, mas ele é o único da espécie humana. Não existe outro homem igual a Jesus, porque todos os homens são pecadores, todos vieram da semente do homem, mas Jesus veio de Deus. Jesus não veio da semente do homem. Jesus não teve um corpo como o nosso, do barro, não. Jesus veio de Deus, veio do céu. Então, pois no mundo nunca houve ser humano como Jesus, que veio do céu e nunca pecou. Então, todos os homens terrenos são pecadores, mas Jesus nunca pecou. João 1, do 1 ao 5 e 13 ao 14. Em João 3:19 nos diz o seguinte, João capítulo 3, versículo 19, continuando aquele diálogo, Jesus diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Que tristeza, né? Jesus fala que o julgamento será para as pessoas que rejeitaram a segunda oportunidade que o Pai Eterno deu para elas, de se livrarem da condenação eterna. Então, Jesus é a segunda oportunidade que Deus dá para a humanidade de se livrarem do castigo eterno. Então, Deus fez o homem sem pecado, colocou no jardim. Então, ali era a primeira oportunidade do homem estar ligado com Deus. Mas o homem pecou, se afastou, morreu espiritualmente. Então, Deus manda o seu filho a segunda oportunidade e última oportunidade. Então, quem rejeitar Jesus, rejeita a salvação, o livramento do lago de fogo. Então, o amor do Pai Eterno foi tão grande para com esta humanidade, que mesmo ele já sendo julgado, mesmo essa pessoa, mesmo a humanidade já sendo julgada ao lago de fogo, Deus deu mais uma oportunidade para as pessoas individualmente escolherem o Filho de Deus, a luz do mundo espiritual, a luz do mundo espiritual, e serem salvas da condenação eterna. E também, não é? E também serem salvas do lago de fogo ardente. O Salvador ainda está esperando pessoas que, arrependidas dos seus pecados e crendo nele, Jesus, como aquele que foi levantado em um madeiro e que é o único que pode salvar, quando a pessoa crê nesta verdade e convida Jesus para entrar no seu coração, ou melhor, em seu espírito, o coração é o espírito, e passa a ser o seu Senhor, Jesus passa a ser o Senhor desta pessoa e Salvador. Então, esta pessoa nasce espiritualmente de Deus e se torna um filho de Deus por adoção em Jesus Cristo. João 3, 5 e 1, 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome.
Mas ainda é em João 19, 3,19, que Jesus diz que os homens amaram mais as trevas, ou melhor, o pecado, do que a luz, que é ele, Jesus, porque as suas obras, ou as obras deles, eram más. Então Jesus diz, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, quer dizer, ele, Jesus, é a luz, ele veio ao mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então eles preferiram o inferno, a condenação, do que deixar o pecado, do que deixar a bebida, do que deixar a prostituição, do que deixar a droga, do que deixar os crimes, do que deixar tudo de ruim. Então eles preferiram continuar no pecado, na condenação, para irem para o lago de fogo, do que vir para Jesus e abandonar essas coisas. Porque se vier para a luz, eles têm que abandonar esses pecados, porque só vem para Jesus quem está arrependido. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, Jesus veio ao mundo. Mas os homens amaram, eles amam o pecado. Amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, eles não querem abandonar e continuam perdidos. E se morrerem nessa condição, irão para o inferno. Então, os seres humanos não querem abandonar os seus pecados, por isso não vêm para Jesus, a luz do mundo, para terem os seus pecados perdoados. E na volta de Jesus para a igreja, estas pessoas possam ir ao encontro de Jesus nos ares. Então, elas não querem abandonar o pecado. Seja bem-vinda, Lourdes. No versículo 20, Jesus diz assim, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Então, preste atenção. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Jesus diz que todo aquele que pratica, que está fazendo, cometendo pecado, fazendo por amor, ele gosta de praticar, de fazer, de beber, de fumar, de se prostituir, quer dizer, de praticar o pecado. Então, todo aquele que pratica o mal, ou melhor, aquele que gosta de pecar e vive na prática do pecado, por amar o pecado. Estas pessoas aborrecem a luz, aborrecem a Jesus, aborrecem a Deus e não vêm para Jesus, que é a luz que tira o pecado do mundo. Essas pessoas não vêm porque elas não querem abandonar seus pecados. Jesus é que tira a pessoa da condenação do lago de fogo. Somente Jesus é o que salva, é o que tira. Mas essas pessoas que amam o pecado, elas não querem vir para Jesus, porque eles amam. As obras delas são más, elas não querem abandonar. Então, mas estas pessoas, por amarem o pecado, elas preferem a perdição, preferem o lago de fogo, preferem ir para o inferno, mas não vêm para Jesus, Então, Jesus é o libertador. O Filho de Deus é o único, É o único que pode salvar. João 8, 32 e 36. Vou ler bem aqui. João, capítulo 8, diz assim. João 8, 32, Jesus diz assim. E conhecereis a verdade vos libertará. E o 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, só Jesus pode libertar, só Jesus pode salvar, mas você precisa querer. Versículo 21 de João 3, Jesus diz para Nicodemos, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que
as suas obras sejam manifestas, porque é feita em Deus. Então, aqueles que praticam, que faz a vontade de Deus, que obedece a palavra de Deus, eles vêm para Jesus, porque eles querem ser salvos, eles querem ser libertos, eles querem ir para o céu, não querem a condenação. Então, Jesus é o único que pode salvar tanto judeus, como samaritanos, como gregos, como brasileiros, como o povo de todas as nações. Em Atos 20, 21 e do 1 ao 18, Jesus ele diz: vão por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, vá primeiro para os judeus, samaritanos e para toda a Judéia e toda a Samaria e todo mundo. Então, Jesus ele quer que você seja salvo, ele lhe ama, mas você precisa querer. E você já recebeu o Salvador Jesus? Se você ainda não tem Jesus como seu Salvador, você pode receber agora. Se você quiser receber Jesus, ore comigo. Senhor Jesus, eu entendi esse estudo e eu quero o Senhor como meu único e suficiente Salvador. O Senhor foi levantado naquela cruz, porque o Senhor obedeceu a seu Pai, que nos amou de uma tal maneira que Ele deu para ser esse sacrifício por nós, para nos tirar da condenação eterna, porque todos estávamos perdidos. E se o Senhor é o único meio que nos pode tirar dessa condenação do lago de fogo. E eu não quero ir para esse lugar de sofrimento, eu quero o Senhor. Por isso estou arrependido, estou arrependida. E eu quero o Senhor na minha vida. Entre no meu coração, que teu Espírito venha morar na minha vida. Me perdoe os meus pecados e me ajude a andar nessa caminhada com o Senhor. Obrigado por ter se sacrificado no meu lugar. Em nome de Jesus, amém. Se você fez esta oração, crendo verdadeiramente no sacrifício que Jesus fez por você lá na cruz, você é salvo. Mande esse vídeo para outras pessoas e dê o seu bonzinho, compartilhe, vá lá no YouTube, se inscreva lá no meu canal Estudos com Maria Antônia e também dê o seu bonzinho, compartilhe. E vá para uma igreja evangélica onde a palavra de Deus é verdadeiramente ensinada, não onde as pessoas vendem, né, a palavra de Deus para ganhar dinheiro. Que o Senhor lhe abençoe. E até o próximo estudo. Até sábado.